Prezados amigos do futebol, a torcida do Vasco da Gama realizou uma manifestação ontem no Rio de Janeiro. Milhares de vascaínos foram para a porta do estádio de São Januário. Ali, esses vascaínos acompanharam a transmissão do jogo Vasco da Gama e Bahia. Jogo realizado na Fonte Nova, em Salvador, que terminou empatado em 1-1. A manifestação Cruz Maltina, em São Januário, foi porque o Vasco, na opinião de muitos, inclusive na minha, vem sendo perseguido dentro do futebol brasileiro. E não dá como entender isso. Afinal, um clube tão importante, um gigante do futebol nacional, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas o Vasco está sem poder contar com sua torcida em São Januário. Houve lá um problema durante um jogo, e isso já ocorreu em várias partidas do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco é o que não pode de jeito nenhum. Já fez todas as tentativas para mudar a situação, voltar a ter a sua torcida e não consegue. Não pode ter torcedor do Vasco em São Januário. O Vasco tenta ir para o Maracanã, é impedido de jogar no Maracanã. Conseguiu enfrentar o Atlético Mineiro e ganhar por 1-0 no Maracanã com ação na justiça. Porque Flamengo não quer, Fluminense não quer, governo do Rio de Janeiro não quer, não sei mais quem não quer. Agora o Vasco insiste, mas a autorização para jogar no Maracanã é negada sistematicamente. E num dos jogos mais importantes do Vasco neste campeonato, a arbitragem prejudicou o time de São Januário. Foi contra o Palmeiras. O Vasco perdeu de 1-0 no Allianz Parque em São Paulo, jogando uma boa partida. O Vasco fez 1-0 com um golaço, pois o árbitro de campo e a turma do VAR, o árbitro e a turma, invalidaram o gol do Vasco da Gama. E aí o Palmeiras fez 1-0 e venceu. O que há finalmente? A torcida do Vasco está certa em se manifestar em ordem. Não houve absolutamente problema nenhum lá em frente ao histórico estádio de São Januário. A torcida foi para assistir o jogo na transmissão de televisão e para mostrar ao futebol do Brasil a importância do Vasco, o tamanho do Vasco da Gama, a torcida que ele tem, que é uma das maiores torcidas do futebol do nosso país, é a do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, por que essas forças se unem para prejudicar a agremiação vascaína?